Continuando, gente. Então eu resolvi que eu ia aproveitar o mundo como se não houvesse amanhã, né? E muitas pessoas, quando se divorciam, geralmente fazem isso. Como se você estivesse presa e você queria aproveitar ao máximo. Nessa época, que quando eu me divorciei, aí eu já tinha os 2 filhos, certo? Eu esqueci de comentar que o meu segundo amor já tinha nascido. Eu acho que tinha em média, no máximo, uns 6 anos. Eu acho que ele não tinha mais que isso. A diferença de idade entre minha primeira filha e meu filho são 8 anos, de um para o outro. E eu entreguei ao mundo de uma forma que eu esqueci de meus filhos. Eu deixei eles para lá, eu deixei eles entregues nas mãos de minha mãe. E eu entrei no mundo de farra, de bebida, de muita festa e queria aproveitar. E tudo o que o mundo oferece eu fiz. Eu era realmente no mundo naquele momento. Eu só não era de Deus, nem da minha família e nem dos meus filhos, que naquele momento precisava tanto. Desse mesmo ano, os meus filhos entraram com uma crise muito grande, com distúrbios psicológicos por conta do divórcio e por conta do meu afastamento deles, do meu jeito de deixá-los de lado. Minha filha passou por sérios problemas de depressão. Dou graças a Deus que hoje ela não tem mais. Meu filho começou a ter um terror noturno. Eu via, eu sofria, eu chorava com tudo aquilo, eu levava para psicólogo, eu levava para psiquiatra, eu ajudava a dar medicação, mas eu não tinha forças de cuidar deles e continuava na minha farra e cada vez mais me entregue ao mundo e à bebida. Algum tempo depois, eu conheci o meu esposo hoje e eu já o conhecia antes, na verdade, nós já tínhamos trabalhado antes, depois ele saiu do emprego que tínhamos no mesmo local em comum e ele casou e depois também não deu certo, né, a união dele e nós nos encontramos através de redes sociais e começamos a conversar e passamos 5 meses conversando apenas através de redes sociais, mas minhas farras continuavam. E logo em seguida nós resolvemos morar juntos. Nesse tempo, quando eu fui morar com ele, eu comecei a dar um pouco mais de atenção aos meus filhos, mas não era o suficiente e eles continuavam com os mesmos problemas. Os 2 sofreram bastante, mas naquele período, até pelas circunstâncias de minha filha estar no período da adolescência, entre 14, 15, 16, 14 e 15 anos, eu acredito que ela tenha sofrido muito mais, porque ela entendia muito mais o que estava acontecendo e isso trouxe graves coisas para a vida dela, mas eu não tinha forças para ajudá-la, não como eu precisava ajudá-la, como uma mãe de verdade. E eu só me entregava cada vez mais às bebidas e às farras. Meu esposo, hoje, na época, tínhamos uma vida, como se diz hoje, nós morávamos juntos, né? Mas não tínhamos o casamento civil, né? Por mais que ele não tivesse também uma relação com Deus naquele momento, mas ele também conhecia a Deus, estava distante dos caminhos de Cristo, mas ele era mais sensato do que eu. E dou graças a Deus porque eu acredito que se não fosse ele, eu nem viva estaria. Então ele
Deus, eu acho que orientava ele ainda conseguia me controlar um pouco, mas não o suficiente para me tirar de tudo que eu estava me afundando no mundo. E os anos foram se passando e cada vez mais eu mergulhava mais no mundo e na bebida e na farra. E nos últimos anos a coisa foi ficando de maneira tal que para mim só tinha sentido uma diversão se tivesse bebida no meio. Não que eu bebesse todos os dias, mas todos os fins de semana tinha que ter farra. Em minha casa sempre tinha festa. Nesse tempo, graças a Deus, nesse período assim, passados anos, graças a Deus, Deus cuidou dos meus filhos. Minha filha melhorou bastante. Deus enviou um anjo, né, que é o namorado dela e que ajudou muito ela, né, e Deus coloca anjos na nossa vida, isso eu tenho certeza. Também meu filho melhorou bastante e eu me afundei cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, não tinha forças. E daí houve conflitos na minha família. Minha irmã, que era tão minha amiga, tão próxima a mim desde sempre, ela voltou para a igreja, que ela também tinha se desviado, e nossa relação começou a acabar completamente, porque a luz e as trevas, elas não conseguem andar juntas. Não há compatibilidade. Então, as minhas vontades, as minhas prioridades eram diferentes da dela. E ela não queria, né? Lógico. E até que chegou 2019 e cada vez mais eu me afundava e eu comecei de 2017 a 2019 a coisa foi ficando muito pior e o inimigo foi me pegando e viu que minha fraqueza estava na bebida e a cada vez que eu bebia, por menos que fossem as doses, eu perdia o controle de mim e perdia a noção de tudo, aprontava geral e eu apagava, dava um apagão. E isso foi virando uma rotina. E em 2019, numa festa entre amigos, eu bebi bastante e eu estava preparando uma bebida e não queriam deixar que eu bebesse, mas eu era muito teimosa quando estava bebendo. Lembro de ter pegado uma faca, que era até de uma pessoa amiga que estava fazendo um churrasco. Eu peguei a faca para cortar um morango, para fazer um drink, e naquele momento eu escorreguei naquele local e caí com a faca e perdi os sentidos. E depois eu fui saber que faltava menos de 1 centímetro para que aquela faca perfurasse. Há algumas contradições, alguns dizem que foi perto do abdômen, outros perto da cabeça, mas que de qualquer forma teria sido fatal. E quando eu acordei, eu estava no quarto e eu tomei um banho, meio desorientada, e voltei para a festa, continuei bebendo, continuei bêbada. E daí depois, o dia seguinte, quando eu cheguei em casa, eu senti uma vergonha imensa de mim. E um vazio tremendo entrou em mim. E eu clamei, chorei e pedi a Deus que me tirasse daquilo, porque eu não aguentava mais aquela vida. Eu não queria mais aquilo para minha vida. Minha vida estava se resumindo naquilo. E quando o álcool e a farra passava, só ficava um vazio na minha alma. E eu clamava e gritava de uma maneira tal que quem visse de longe parecia que alguém estava me batendo, tão grande que era o meu desespero.
mas eu gritava para ver se Deus conseguia me falar e me escutar e me dizer alguma coisa. E só o que faz acontecer era um silêncio imenso. Logo em seguida, nós chegamos a 2020, né? O ano passado. E no ano passado, eu ainda fui para umas 2 festas, mas eu já não bebi tanto quanto bebi, mas não tanto, mas ainda bebi. E quando eu terminava, novamente aquele vazio ficava e um desespero entrava em mim. Um desespero, uma coisa, uma angústia tão grande que eu não sei explicar. Eu só sei que eu queria que aquilo passasse. E de repente chegou fevereiro para março, quando começaram a surgir os primeiros casos de Covid no Brasil. Até então era uma doença que parecia que só atingiria a China, né, o Oriente, a Europa. E de repente estava no nosso país.